Ó, em primeiro lugar, vamos conceituar, tá? Quando eu falo de rubrica, o que é uma rubrica? Uma rubrica, avaliação por rubrica, ela é uma ferramenta, ela não é um tipo de avaliação, ela é uma ferramenta que nos ajuda a organizar os dados. Então, ela vai nos auxiliar, nada mais é do que um indicador. Você constrói a rubrica ali, que é um indicador do que você quer com aquela atividade. Você dá clareza para o aluno do que você vai avaliar e você dá também as dimensões da sua avaliação. Porque quando você constrói a rubrica, que é o indicador, como por exemplo, você falou para o aluno, nós estamos falando aqui de, por exemplo, um seminário. Você vai promover um seminário de um tema que foi estudado e você diz, eu vou avaliar nesse seminário a participação de cada aluno falando. E aí eu coloco ali os níveis de desempenho desse aluno na fala. Se ele falou pouco e não fundamentou com ninguém, não deu opinião pessoal, ele está ali, entendeu mais ou menos a proposta. Se ele falou, argumentou com base em dados, usando proposições de outros autores, ele está muito bacana, ele avançou. E se ele fundamentou, falou de outras pessoas e fez ações propositivas baseado no que ele pensa, uma conexão, ele está muito bom, aprendeu, entendeu tudo. Veja que eu estratifiquei as dimensões que eu vou avaliar para que o aluno possa ter clareza. Não é só eu chegar lá e falar. Primeiro, que se eu ficar calado, eu não vou atender essa rubrica. Segundo, que se eu falar pouco e não fundamentar, eu vou tirar uma nota pequena. Se eu só fundamentar e falar do texto que eu li, eu não tenho chance de tirar o total. Mas se eu, além de falar do texto que eu li, eu argumentar e propuser as minhas ideias, aí sim eu vou tirar o total. Então, as rubricas são essa ferramenta que nos ajuda a organizar os dados. Quando é uma avaliação só binária, de sim e não, de certo e errado, não justifica você fazer rubricas. Porque se o aluno vai responder sim ou não, não justifica você estratificar dificuldades na resposta. Mas principalmente nessas competências socioemocionais, em projetos e instrumentos avaliativos diversificados, sim, justifica você usar as rubricas. Então, vamos pensar aqui, lembra que eu falei com vocês que você poderia fazer um júri simulado como um instrumento avaliativo diferente, disruptivo. Vamos pegar aqui, por exemplo, um júri simulado na área de filosofia. Ou em outra área que você quiser, você pode pegar vários temas para você debater. Você pode pegar, então vamos pegar outro tema aqui bem atual, a questão do isolamento social. Há pessoas que são contrárias ao isolamento social, lockdown que já passou, a gente viu que foi aí uma briga no país. Tem estado que liberou, tem estado que pôs toque de recolher, tem estado que liberou mais cedo a abertura do comércio, são várias possibilidades. Então você pega esse tema aí, por que ficar em casa? Quais são as formas de contágio? Você pode dar instrumentos para os alunos estudarem. Então você dá ali textos que falam sobre o contágio, textos que falam sobre os percentuais de contaminação no mundo e as formas de contaminação. Esses alunos vão para casa e você vai dividi-los ali em grupos. Por exemplo, vocês são o grupo dos comerciantes. Como comerciantes, vocês são contra ou a favor da abertura do comércio? É possível que eles sejam a favor, mas tem que fundamentar. Vocês são médicos. Vocês são contra ou a favor da abertura do comércio, a questão de ficar em casa, do lockdown. E por quê? Vocês são professores. Vocês são pais. Você divida em vários grupos, porque esses grupos vão ter visões diferentes sobre o mesmo tema. E aí você volta ali no júri simulado, você pode trazer as duas perspectivas que foram mais bem votadas na construção das argumentações e você leva isso para o júri. E aí os alunos terão tarefas a serem cumpridas. Eles terão que votar, anotar o voto, argumentar. Mas você vai construir rubricas para avaliar. Por exemplo, uma das rubricas, respeito ao outro na fala. Haverá diversidades de pensamento. No respeito ao outro, você tem a primeira dimensão, respeitou a fala do colega e escutou, respeitou o seu tempo de falar, aê, gostei, bacana. A outra, respeitou o colega, mas alguns membros do grupo destrataram os colegas. Ah, não gostei. E no último, desrespeitaram a opinião, trouxeram ofensas, não era o desejável. Quando você constrói a rubrica, você diz o que você vai avaliar. Eu vou avaliar o respeito, eu vou avaliar a desenvoltura na fala, eu vou avaliar a consistência da bibliografia. São 3 dimensões, 3 rubricas diferentes. E você coloca as dimensões que você vai avaliar. Assim você poderá
organizar os dados da nota que você pretende dar, transformar essa avaliação qualitativa em quantitativa. Olha só, a gente tem no país as avaliações externas. O que é uma avaliação externa? Gente, é uma avaliação que depende do avaliador. A avaliação externa não está dentro da escola. O SAEB é uma avaliação externa, o Enem é uma avaliação externa. Então, a função de uma avaliação externa, o que é? É você ter um olhar de alguém de fora sobre aquilo que você está praticando. Você faz avaliações na sua sala de aula, você faz avaliações no seu dia a dia. O professor faz avaliações e aí a gente tem ali um efeito muito bacana na avaliação externa, que é uma dimensão, sabe de quê? Da comparabilidade. Eu acho que eu estou assim arrasando na minha escola, porque eu dou uma prova, meus alunos tiram 10. Quem sabe se eu não estou elaborando uma prova muito fácil e quando eu comparo com os alunos da outra escola, meus alunos não tiram 10. Então a avaliação externa ela tem esse papel de identificar como que andam as coisas no país inteiro e trazer a possibilidade do efeito de comparar, trazer evidências confiáveis. Olha, uma avaliação externa, ela não resolve problema nenhum. Muito menos uma avaliação dentro da escola vai resolver problemas. Eu costumo comparar a avaliação com um termômetro. Quando você está com febre, você põe o termômetro, ele mede uma temperatura. Se ele sinaliza 40 graus... Nossa, deixa eu correr, porque 40 graus, meu filho está muito mal, eu vou dar um antitérmico, eu vou dar um banho. Eu faço alguma intervenção e eu coloco o termômetro de novo, 39, mas ainda está alto. Eu vou tirar a roupinha, eu vou colocar uma toalhinha nas têmporas, você vai fazendo algumas estratégias até a febre abaixar. Até o termômetro sinalizar 36,5. Então veja que o que abaixa a febre não é o uso do termômetro, e sim as ações de intervenção. Então veja bem que na avaliação ela vai atuar como um termômetro, ela vai te mostrar, não está bem, não sabe ler, não sabe somar, ainda não consolidou isso e você vai ter que fazer um plano de intervenção para que você possa elevar a proficiência. Estratégias de intervenção, preferencialmente usando ensino híbrido, que é a personalização. Eu tenho um aluno que me mostrou que ele não está lendo bem. O outro está lendo muito bem, mas na produção de texto ele não está bacana. O outro está com problema na parte ortográfica. Eu posso personalizar materiais que eu vou mandar para esses alunos, ou eu posso planejar uma monitoria, eu posso planejar um aulão onde eu contemple essas diversas possibilidades, ou eu retroalimento meu planejamento e retomo algumas coisas que são fundantes e que eu entendo que precisam ser retomadas. Estratégias de intervenção são essenciais para a aprendizagem. Sem elas, o aluno nunca vai avançar, porque somente a avaliação não eleva a proficiência de ninguém.